Mais uma vez, eu desejo a você que está aqui uma boa noite. Você que está acompanhando de casa também, seja muito bem-vindo ao nosso culto. Você está participando do culto da Igreja Central de Limeira. Se você ainda não nos conhece, não nos visitou, estamos de portas abertas aos sábados às 9 da manhã e aos domingos às 19 horas. Se você não teve oportunidade ainda, venha até a nossa igreja, conheça aqui o nosso espaço, o nosso templo, que ele está muito bem seguro e muito bem preparado para receber você que está em casa. Mas se não é possível, continue acompanhando de casa, que é muito bom ter a sua companhia. Os irmãos que estão aqui na igreja, que bom vê-los. Que bom ver que temos irmãos presentes, que bom ver que temos irmãos que estão aqui reunidos para estudar a palavra de Deus. Nessa noite eu gostaria de trazer um tema que eu acho interessante. Vim pensando nele nessas últimas semanas e quando o Ed fez o convite para que eu fizesse a pregação, eu pensei, bom, vou falar sobre isso. Nós estamos vivendo num momento muito conturbado, né? Um momento bem complicado da história do mundo. Nós como seres humanos que temos uma vida tão curta, né? Perto da história do planeta Terra, nós que vivemos aí, quando muito assim, estourando 100 anos, nós não passamos pelos ciclos que a humanidade acaba enfrentando, né? Então, nós pelo menos que estamos aqui, não tínhamos vivenciado na pele nenhuma pandemia. Essa é a primeira vez que nós estamos experimentando uma pandemia global da maneira que ela está se apresentando. E é algo que nos choca de certa forma, é algo que nos traz uma inquietação. Mas para nós trazermos uma reflexão relacionada a um pouco do que estamos vivendo nesses tempos e pensando também um pouco em olhar para frente, eu trouxe o tema que eu dei o nome de Fé no Passado. Fé no Passado. Esse é o título que você se acompanhou, viu no seu boletim, que seria abordado na noite de hoje. Mas antes da gente abrir a Bíblia, antes de nós começarmos alguma linha de raciocínio, eu te convido a fechar os olhos e fazer mais uma vez uma oração. Senhor nosso Deus, te agradeço, ó Pai, pela oportunidade que temos de estarmos presentes na Tua casa. Muito obrigado pela oportunidade que temos de, talvez não estando presentes fisicamente, mas virtualmente acompanhando esse culto. E eu te agradeço, Senhor, por cada ser humano que está conectado conosco, por cada uma dessas vidas que está junto nesse momento, louvando e glorificando o Teu nome. Nesse momento, Senhor, eu te peço que o Teu Santo Espírito se faça presente no nosso meio, que não seja eu quem fale, Senhor, mas que seja o Teu Santo Espírito que traga a mensagem para o Teu povo. Nós sabemos, Pai, que nós não somos merecedores, que nós não temos mérito algum, nós não temos valor algum, mas o Senhor morreu para nos salvar. Então, sendo assim, nós somos muito preciosos aos Seus olhos. Então, eu te peço que nessa noite o Senhor traga uma mensagem que venha de encontro às nossas necessidades, que fale ao nosso coração e que possa nos trazer reflexão e possa nos colocar um passo mais próximo do caminho que leva a Ti. Nos abençoa nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Fé no passado. Eu gostaria de analisar com vocês algumas histórias da Bíblia, algumas situações que aconteceram ao longo da história e também, como eu disse, pensar um pouquinho no futuro. Bom, primeiro, como eu disse, nós estamos vivendo num mundo em crise, né? Esse momento é a palavra que mais é falada. Crise, pandemia, crise, pandemia, crise, pandemia. A gente ouve isso repetidamente, incansavelmente, de maneira, às vezes, até que nos desgasta emocionalmente. É algo que fica sendo repetido e repetido inúmeras e inúmeras vezes. Ontem, quem esteve aqui no culto, eu gostei que a Alice comentou, né, enquanto ela estava fazendo a sua mensagem, que ela se afastou um pouco da televisão e parou de ver um pouco as notícias, porque as notícias estavam fazendo ela ficar mal. E eu concordo plenamente com isso. Nós temos que estar atentos ao que está acontecendo no nosso mundo, mas nós não podemos ficar doentes com o medo que está atormentando o nosso mundo. Nós temos que tomar as nossas devidas atitudes, temos que fazer a nossa parte, mas temos que viver um dia de cada vez. Não podemos nos bitolar, nos desesperarmos. Tem algumas pessoas que eu conheci da faculdade que não têm uma crença, que não têm uma religião, que ficaram realmente doentes, mesmo sem contrair o vírus, porque ficaram desesperados com o medo do que poderia acontecer. E essa doença, esse mal mental que acarretou nas pessoas, acabou trazendo um desgaste e acabou causando doença.
Então, tudo que nós temos visto nos últimos dias nos remete a desespero, a dor, a perdas. Tudo que nós estamos vivendo é bem pesado para nós como seres humanos. Mas assim, nós que estudamos a Bíblia, nós que estudamos a Palavra de Deus, nós que temos, graças à misericórdia de Deus, um vislumbre do que tem para acontecer ainda nesse mundo, nós sabemos que isso que está acontecendo no momento de agora é muito pouco, quase nada. Esse vírus, essa pandemia mortal, que realmente é um problema para o ser humano, é muito pequenininho, é muito nada perto da grande tribulação que nós ainda veremos em pouco tempo. Nós acreditamos que em um espaço muito curto de tempo, logo nos nossos dias, nós ainda veremos Jesus voltar. Mas enquanto isso estiver no limiar de acontecer, passaremos por momentos bem difíceis nessa terra. Então, não sei se isso, eu acho que isso não é uma coisa de ânimo para muitas pessoas, mas para nós, como adventistas, acho que sim. Se está ruim agora, logo ficará pior. E quando ficar pior, tudo se encerrará. E então não haverá mais choro, não haverá mais dor. Essa é a nossa esperança, é isso que nos move. Porém, enquanto a gente está vivendo nesse mundo, a gente tem que se preparar para as coisas que acontecem. E a gente tem que estar vivendo aqui, preparado e entendendo como as coisas estão se sucedendo no cenário de final dos tempos. Então, uma coisa importante para que a gente possa manter a cabeça no lugar, para que a gente possa se manter mentalmente saudável, nos mantermos na nossa fé, na nossa esperança de ver Jesus voltar e não esmorecer nessa nossa esperança que nos move, é ter fé. Mas precisamos ter fé, isso é um fato. Mas como nós conseguimos ter fé? Como nós podemos ter fé? Às vezes, no meio de tanta coisa ruim acontecendo, de tantas notícias ruins, como nós podemos ter fé? Eu te convido a abrir a Bíblia no livro de Romanos, para que nós possamos ler o primeiro verso dessa noite. Romanos, no capítulo 10. Romanos, no capítulo 10, o verso 17, diz o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Esse é um verso muito conhecido que temos quando Paulo nos ensina que nós sintetizamos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Uma das maneiras mais acertadas que nós temos como conselho, ou talvez melhor dizendo, a maneira bíblica que nós temos de desenvolver a nossa fé é ouvindo a palavra de Deus. Esse é o conselho que o próprio Deus dá através da sua palavra, que é: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tudo bem. Mas ouvir a palavra de Deus é uma coisa muito pontual e talvez muito simples para nós que somos cristãos. É uma coisa muito já conhecida, é uma coisa que nós fazemos com regularidade, ou pelo menos deveríamos fazer. Ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Afinal, é isso que nós fazemos. Quando nós vemos a igreja, nós estudamos a palavra, nós lemos a palavra em casa, na escola sabatina, nós estamos estudando a palavra de Deus e assim nós estamos fortalecendo a nossa fé. Porém, eu te pergunto, nós não estamos sozinhos nem isolados nesse mundo. Nós temos pessoas ao nosso redor que também padecem dos medos e que também estão desesperadas nesse momento. E que nós, como cristãos, temos a função de não só nos fortalecer, mas também levar esperança e levar salvação para essas pessoas. Então você pode dizer para um amigo de trabalho, você pode dizer para o seu vizinho que ele precisa ter fé. E se ele te perguntar como eu tenho fé, você pode dizer: a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Mas um pensamento interessante que me ocorre é: tudo bem, eu não sou cristão. Como eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque essa é uma pergunta interessante. Nós temos que ouvir a palavra de Deus. Nós, como cristãos, já temos claro em nossa mente que a Bíblia é a palavra de Deus.
Mas se eu estou pregando para alguém que não é cristão, se eu estou falando para alguém que não acredita que a Bíblia realmente, afinal, é um livro tão antigo, escrito por homens, por que será que eu devo acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu te dou aqui alguns motivos para você poder compartilhar com esses seus amigos, com o seu amigo de trabalho, com o seu vizinho, com o seu amigo de faculdade, para que você possa mostrar que a Bíblia é a palavra de Deus. Como nós dissemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é interessante que nós estudemos ela, com bastante propriedade. Temos dois fatores que são essenciais para que nós possamos provar para alguma pessoa que a Bíblia é a palavra de Deus. Como nós podemos fazer essa construção? Primeiro que, historicamente, nós conseguimos provar que a Bíblia foi escrita há muito tempo. Nós temos relatos históricos e arqueológicos que nos remetem que os escritos originais da Bíblia datam de muitos anos atrás, anos antes de Cristo, que as histórias que se compreendem na Bíblia, lá que estão relatadas em Êxodo, lá que estão relatadas bem nos livros antigos, elas se encontram outras passagens escritas cuneiforme, são encontradas em escavações. Isso a ciência comprova, que esses relatos existiram. Não são relatos escritos por delírio de algum escritor, mas o que a Bíblia relata realmente tem como se provar que é antigo. Note que a ciência percebe que os relatos da Bíblia realmente são antigos, mas a ciência não consegue provar que os relatos da Bíblia são verdadeiros e nem que a Bíblia seja a palavra de Deus. Então, essa é a primeira afirmação. Os relatos da Bíblia realmente são tão antigos quanto eles se dizem ser. Eles são daquele tempo que a Bíblia relata, 500 anos antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo. Tudo bem. E se esse amigo seu ainda não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, você tem uma chave especial para poder mostrar que a Bíblia é a palavra de Deus. Sabendo que esses escritos são antigos, você tem a oportunidade de estudar com ele as profecias maravilhosas que Deus deixou no Antigo Testamento. As profecias de Daniel, as profecias também de Apocalipse. E ao se denotar que as profecias que foram dadas em Daniel, por exemplo, se cumpriram da maneira, no momento, da forma exata que foi prescrita, você consegue ver que, se a Bíblia realmente foi escrita há muito tempo, e isso é possível se provar, e aquilo que ela escreveu há 600 anos antes de Cristo se cumpriu depois de 1.500 anos, depois de 2.000 anos, aquilo que foi escrito não é mera palavra. Aquilo que foi escrito foi vindo de um ser superior, de um ser supremo que sabia o que aconteceria, que tinha o futuro em suas mãos. Então é interessante porque já aconteceu na faculdade, alguns diálogos, quando eu frequentava a faculdade, assim, tá bom, você lê a Bíblia, mas como que eu vou acreditar na Bíblia? Esses são os dois argumentos que você tem e que são decisivos. A Bíblia foi escrita há muito tempo e as coisas antigas que foram escritas lá aconteceram exatamente da maneira que Deus disse que aconteceriam. A Bíblia se prova por si mesma. As profecias são a maior prova de que a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso nós temos um carinho tão especial por elas. As profecias são muito importantes para a nossa história como povo de Deus. A nossa história como adventista está toda baseada nas profecias que Deus nos deu. E isso alimenta a nossa fé. Então, estudemos a palavra de Deus, estudemos as profecias e, tendo a oportunidade, levemos também as profecias para os nossos amigos, para aqueles que não conhecem, para que eles possam ver as maravilhas que Deus fez e as que Ele ainda fará durante esse período do fim. Mas tudo bem, nós então conseguimos validar as profecias. Nós mostramos que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Então agora que eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, como eu vou tomar dela para reforçar a minha fé? Como eu vou olhar para esse mundo em crise, ver os problemas que estão acontecendo, ver as dificuldades que eu estou passando, que os meus irmãos estão passando, e vou reforçar a minha fé? Eu vou olhar as histórias de lutas e dificuldades que aconteceram e vou relembrar que o mesmo Deus que agiu no passado ainda age na minha vida. Convido você a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12.
Livro de Gênesis, no capítulo 12, do verso 1 ao verso 4. Diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abraão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. O que eu acho interessante desse verso é que a Bíblia, de maneira muito sucinta, diz que Deus disse para Abraão: sai da tua terra, sai de perto de tudo que você tem, larga tudo que você já conheceu, com 75 anos de idade. Ele não era um jovem sem histórico, sem passado, ele era um homem formado, idade de 75 anos quando saiu de Harã. Ele largou tudo que ele tinha e foi para uma terra que ele não conhecia. Ele foi para um lugar desconhecido. E Deus não se deu nem ao capricho de falar para ele: ó, vou te levar para Canaã. Não, Deus falou: eu vou te levar para uma terra que eu vou te mostrar. Só larga tudo para trás e vem comigo. É interessante que Abraão poderia ter pensado: nossa, mas eu vou deixar tudo que eu tenho para ir atrás de um Deus que eu conheço. E, digamos de passagem, eu tentei dar uma pesquisada, mas eu não consegui chegar em nenhuma conclusão muito clara, e isso me traz uma curiosidade de como começou o relacionamento de Deus com Abraão. Porque o relacionamento de seus filhos são bem pautados, né? O grande pai da fé, Abraão, Isaac, Jacó, seus filhos continuaram o legado da aliança que Deus começou com Abraão. Mas eu não consegui achar como que um dia Deus encontrou Abraão, quando Deus começou a falar com Abraão. Porque quando Deus fala para Abraão: larga tudo que você tem e vem, Deus não era um desconhecido para Abraão. Deus já era o Deus da vida de Abraão, já era alguém próximo, era alguém que Abraão confiava, a ponto de largar tudo que ele tinha e seguir. E ele falou ainda para Abraão que Abraão seria uma grande nação. Abraão tinha 75 anos nessa época e Abraão não tinha filhos. E Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação. Tá, isso é um ponto interessante. Deus pediu para ele largar tudo e ele largou. Voltaremos nessa ideia depois. Agora eu gostaria de ler mais um verso com você, que é o verso, para mim, um dos mais interessantes da história de Abraão, Gênesis 22. Então vamos para Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, dos versículos 1 a 3, diz o seguinte: E aconteceu que depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e pôs Sela em seu jumento. Tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho. Partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Eu não vou tomar muito tempo nesse verso, porque recentemente aqui, se você não viu, você realmente perdeu. Nós tivemos uma grande explanação dessa história de Abraão e Isaque pelo pastor Diego. Foi algo incrível, a maneira que ele nos trouxe a visão dessa história de Abraão e Isaque. Mas resumindo aqui para contextualizar nosso raciocínio, com 75 anos, Deus falou para Abraão: Abraão, larga tudo que você tem, tudo que você conquistou, e me segue para um lugar que você nem sabe qual é, mas vem comigo. Abraão vai, com 75 anos. Abraão não tinha filho. Deus promete: você vai ser pai de uma grande nação. A esposa dele é estéril. Ela inclusive dá risada, porque ela fala: isso é impossível. Acontecem muitos percalços pelo caminho, mas a promessa se cumpre, assim como Deus havia prometido. A mulher estéril dá à luz um filho. Agora que Abraão vê: nossa, realmente, Deus me abençoou, Deus me deu um filho de uma mulher estéril. O que acontece? Deus pede esse filho em sacrifício. E Abraão, que era íntimo de Deus, sem pensar 2 vezes,
entrega o seu filho como sacrifício e vai até as últimas consequências. Deus fala para ele: Abraão, basta, na hora que ele vai fazer o sacrifício, porque se Deus não falasse basta, ele sacrificaria o seu filho, sem medo nenhum, porque ele conhecia o Deus a qual ele servia. E isso nos diz muita coisa: relacionamento. Abraão tinha um relacionamento íntimo com Deus, a ponto de confiar tudo sem medir, entre aspas, consequências das suas ações. Deus falava e ele fazia, ele simplesmente seguia o que Deus mandava. Vamos analisar mais uma história para que a gente possa amarrar esse pensamento. Livro de 2 Reis. Eu peço para que você abra comigo no livro de 2 Reis, no capítulo 5, para vermos mais uma história. 2 Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5, dos versos 9 a 14. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, assim a sua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á-se em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a eles os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Contextualizando aqui a história anterior, Naamã estava com lepra. Ele não fazia parte do povo judeu, não era do povo de Deus, mas uma das suas servas, que foi levada cativa, disse para ele: na minha terra, na terra de Israel, existe um profeta, e ele pode te curar. Naamã ouve o testemunho, veja, ele ouve o testemunho dessa menina, dessa serva, e através do testemunho dessa serva, ele vai até o profeta. Só que quando ele se encontra com o profeta, acontece uma coisa interessante. Aqui temos uma história um pouco diferente da de Abraão. Ele ouve o testemunho e vai ao encontro do profeta. Quando o profeta dá a ordem, só que o profeta não sai para vê-lo, né? E Naamã era um general importante, era um homem de poder. O profeta fala para ele: manda o servo, manda avisar ele que é para ele se banhar no Rio Jordão. Se mergulha 7 vezes que ele ficará limpo. Naamã fica indignado. Como assim? Ele nem sai aqui, ele nem olha na minha cara. Provavelmente ele pensou: eu sou um homem importante, eu sou um homem de grande poder na minha região, ele nem se dá ao trabalho de falar comigo. Os rios da minha cidade são muito mais limpos, por que eu vou tomar banho nesse rio fedorento, nesse rio lamacento, algumas traduções nos trazem, nesse rio cheio de lama que é o Rio Jordão? Para que eu vou fazer isso? E talvez com um pouco eu não diria de fé, ou talvez de não temos nada a perder, os seus servos falam: mas Senhor, se ele tivesse falado uma coisa tão difícil, uma coisa tão assim incrível, você não tentaria fazer para se curar? O que ele pediu foi tão fácil. Ali Naamã estava lutando contra o orgulho, na verdade, não contra a dificuldade, porque realmente, se o profeta de Deus talvez tivesse pedido para ele subir no alto do monte mais alto, caminhando de joelhos, carregando uma cruz pesada, provavelmente ele faria. Mas como ele pediu uma coisa tão simples e tão boba, que parecia desrespeitosa ao seu senso comum, parecia alguma coisa tão ignorante e tão boba, ele falou assim: eu não vou fazer isso. Ele não teve fé. Mas, vendo a situação, os seus servos o levaram a pensar: bom, tenta. O que te custa tentar? Ele tentou. Eu não sei dizer para vocês se ele teve fé, que eu acho uma palavra complicada de se usar, de se empregar, que ele teve fé, mas ele tentou. Ele ouviu o testemunho, ele foi ao encontro, e mesmo sem saber o que ele estava fazendo, ele tentou. Talvez ele estava lutando contra si mesmo, contra o seu orgulho, com certeza, mas ele foi no rio e se banhou. E o que aconteceu? A Bíblia diz: ele foi purificado. Ele não demonstrou a fé
que nós esperávamos dele, mas ele fez aquilo que foi pedido e ele foi purificado. Mais uma história só para a gente encerrar esse pensamento. E daí eu acredito que tudo vai fazer mais sentido. Mateus 8, versos 5 a 10. Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 8, versos 5 a 10. Diz o seguinte: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito ao poder, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Essa terceira história me traz alguma coisa que eu acho que realmente é muito interessante. No verso 9, eu acho que essa tradução traz algumas palavras que me deixam assim curioso. No verso 9, a minha tradução diz o seguinte: o centurião dizendo a Jesus: Pois também eu sou homem sujeito ao poder. Note novamente: Pois também eu sou homem sujeito ao poder. Ele, se dirigindo a Jesus, disse: Eu também sou homem de poder. Eu também tenho poder sobre os meus servos. Eu digo, vai, eles vão. Eu sou um centurião, eu comando um exército. Nesse verso, talvez mais do que os discípulos que viveram com Jesus aquele tempo todo, estavam lá dia e noite, o centurião, sim. Esse centurião romano tinha a plena convicção de quem Jesus era. Ele tinha a noção completa de que Jesus era poderoso e de que Jesus era rei, que ele governava. Quando ele diz nesse verso, pois eu também sou homem de poder, ele não está se equiparando a Jesus, mas ele está mostrando, eu tenho aqueles que eu comando, eu não mereço receber o Senhor na minha casa, então não precisa perder seu tempo comigo, só fala uma palavra e eu sei que ele vai ser curado. E o verso depois diz que Jesus se maravilhou, porque Jesus disse, nem mesmo em Israel houve fé tão grande. Porque aquele centurião, talvez só de ouvir falar, talvez só de acompanhar os passos de Jesus, sabia quem Jesus era. Ele tinha, como eu disse, mais do que os discípulos que viveram do lado de Jesus e talvez na crucifixão ficaram meio que sem entender nada. Esse centurião sabia quem Jesus era e o poder que ele tinha. E até Jesus se maravilha com a fé dele. O que eu acho de interessante com essas histórias? Nós temos aqui alguns paralelos que nos mostram algumas situações que ocorreram com seres humanos, igual você, igual a mim, que passaram por alguns momentos, passaram por provas, passaram por dificuldades, passaram por desafios, e cada um respondeu de um jeito. Nós temos Abraão, que Deus falou, larga tudo e vem. Ele largou tudo e foi. Durante o trajeto dele, como ser humano, ele errou, ele pecou, ele mentiu, ele tentou dar o seu jeitinho, tentou falar que sua esposa era sua irmã, tentou usar sua serva como meio de procriação, porque, não, minha mulher é estéril, então através da minha serva eu também vou ter uma grande nação e está tudo certo. Abraão também falhou, o pai da fé também fraquejou, mas quando Deus pediu, ele fez. Os dois maiores desafios da vida dele com certeza foi, sai da sua terra e me dá o seu único filho, seu primogênito, o filho com a sua esposa, o filho que é o filho da promessa. Esses com certeza foram os dois pedidos mais difíceis que Deus fez, e Abraão não titubeou. Nós temos Naamã, que não era cristão, que não era do povo de Deus, mas que ouviu o testemunho de alguém que falou tão bem de um homem enviado por Deus, que foi ver, como diria talvez uma expressão corriqueira, que foi ver qual era essa do profeta.
para ver se esse profeta realmente era homem de Deus, se esse Deus era poderoso, porque ele tinha ouvido falar. Pelo testemunho de alguém, ele foi levado. E quando foi pedido para ele tomar uma atitude, de primeira ele não tomou. Ele titubeou, ele colocou orgulho na frente, ele falou assim, não vou fazer isso. Mas depois ele repensou, talvez caiu em si e falou, bom, não tenho nada a perder, eu vou tentar. Ele deu uma fraquejada, mas ele ainda fez aquilo que o profeta tinha pedido e ele foi reconhecido, ele foi curado. Deus curou ele. E depois temos a história do centurião, que mesmo não andando com Jesus, sabia perfeitamente quem Jesus era e o poder que ele tinha. E quando Jesus disse, eu vou na sua casa, ele disse, nem precisa, só fala e eu sei que meu servo será curado. A fé dele nos mostra que ele conhecia. O que eu quero dizer com isso? Essas histórias nos dão um rumo para nós sabermos como Deus age com os seus servos, como Deus age com os seus filhos, como Deus ama cada um de nós e como Deus se preocupa. O mesmo Deus que fez tudo isso no passado é o Deus que continua vivo e presente no meio de nós, hoje. É o mesmo Deus que age, é o mesmo Deus que cuida de nós. Porém, uma coisa é certa, nós lemos essas histórias na Bíblia, nós estudamos elas no nosso dia a dia, para que nós possamos entender qual é o funcionamento talvez eu diria, qual é o funcionamento, como Deus age no nosso meio. Porém, para que nós estejamos prontos para os momentos finais que ainda se sucederão e que serão muito, muito piores do que nós estamos vivendo agora, nós não só poderemos estar baseados nessas histórias que aconteceram, mas nós teremos que desenvolver experiências pessoais com Deus. Essas experiências que nós desenvolvemos são baseadas agora, nos momentos de pequenas dificuldades que nós enfrentamos agora. Quando a crise final acontecer, e ela não será nem um pouco simples ou leve como as nossas preocupações do dia a dia, se nós não tivermos experimentado relações reais, não tivermos experimentado histórias de livramento, histórias de ação de Deus na nossa vida nos dias de hoje, nós não teremos fé suficiente para acreditar que Deus irá nos livrar das grandes tribulações que virão. Uma coisa que, um pequeno raciocínio muito rápido, só para a gente pensar, há pouco tempo atrás nós tivemos também a presença virtual do pastor Michelson Borges, que nos fez uma excelente também explanação sobre o tempo do fim e as coisas que estão acontecendo nos nossos dias. Mas pare você para pensar. Hoje eu tenho 25 anos, eu me batizei, acho que eu tinha 9 ou 10, então praticamente 15 anos que eu sou adventista. Não precisa muito tempo, há 10 anos atrás, eu li as profecias, eu acreditava que acontecerá um decreto, não se poderá comprar, não se poderá vender, nós seremos perseguidos. Eu acreditava que isso aconteceria, note, eu acreditava que isso aconteceria. Eu só não entendia como isso seria possível, porque na minha cabeça isso era muito improvável de acontecer, mas eu acreditava. Independente de eu não saber como aconteceria, eu sei que vai acontecer. Pela fé eu acredito, Deus falou, então vai acontecer. Vamos dizer que se passaram 10 anos e hoje todas aquelas teorias da conspiração, aquelas coisas que pareciam malucas e aquelas histórias que se contavam sobre não poder comprar e não poder vender, hoje você não precisa nem de muita fé para acreditar, porque hoje elas já são muito que óbvias. Quando você tem todo um sistema financeiro que caminha para uma unificação, quando você tem todo um sistema digital, como por exemplo, por favor, não estou fazendo teoria da conspiração, não estou falando que o Pix é alguma coisa, não estou falando disso, mas o Pix, por exemplo, é um grande exemplo de que para você fazer uma transferência, você tem que ter uma conta no banco, que é gerida por uma instituição. Eu acredito, e isso muitos estudiosos de mercado financeiro, não de igreja, de mercado financeiro, acreditam que daqui a pouco a moeda que a gente conhece como papel não vai ter valor nenhum, porque ela é perigosa, porque ela não tem lastro, porque ela não é controlada de maneira tão fácil, que moedas digitais vão tomar o mundo e que as transferências digitais vão ser o único método de pagamento. Então, por exemplo, se você tiver alguma coisa irregular com o banco, seja lá o que for, talvez seja a sua fé, talvez seja alguma coisa que você tenha que preencher os dados para poder fazer parte da instituição bancária,
Você pode ter R$1 milhão na conta e você não consegue transferir, você não consegue receber e o dinheiro que você guardou embaixo do colchão não serve para nada. Então, note, não estou fazendo teoria da conspiração, mas o que há 10 anos eu achava que eu não entendia como seria possível, para mim agora parece muito óbvio, parece muito simples. As coisas já estão se juntando, o cenário já está formado, só falta o momento certo para que tudo aconteça e o início do fim se desencadeie. E o fim não será fácil. O livro Eventos Finais, Ellen White faz um relato muito interessante dos procedimentos que acontecerão. E nós sabemos que se nós não estivermos prontos, nós não conseguiremos passar por esse momento. E é extremamente necessário que nós passemos pela tribulação para que possamos chegar à vida eterna. Desistir no meio, todos os 30, 40, 50, 60 ou 70 anos que passamos dentro dessa igreja, sentado nesses bancos, se no momento de crise final nós escolhermos pelo temor da nossa vida, pelo temor dos nossos bens, pelo amor às coisas que nós conquistamos, ficar perto dessas coisas e não talvez arriscar as nossas vidas, preste atenção, se nós não talvez escolhamos arriscar as nossas vidas em detrimento da nossa fé, nada do que vivemos aqui vai ter feito sentido. Para que você esteja preparado para esse momento, você tem que ver as coisas que aconteceram na Bíblia e você tem que vivenciar na sua vida, no seu dia a dia, nos seus problemas, a mão de Deus te guiando e você tem que perceber que é Ele que cuida da sua vida. O apóstolo Paulo já disse, viver é Cristo, morrer é lucro. Nós que estamos chegando perto de uma crise final, não poderemos ter dúvida de que nem a morte pode nos separar da nossa fé na esperança de Cristo voltar e na nossa fé e na nossa fidelidade a Cristo. Nem o nosso bem-estar, nem a nossa saúde, nem a nossa vida pode se colocar entre nós e a nossa adoração a Deus, a nossa fidelidade. Porque logo em breve a nossa vida será ameaçada para que nós possamos continuar adorando a Deus. E essa escolha, quando você tiver que fazer, se você não estiver muito certo daquilo que você escolheu, se os dias que você está passando aqui na igreja não estão fazendo você ter certeza daquilo que você vive, se hoje você não estiver preparado para morrer pelo ideal que Jesus colocou no seu coração, não vai ser naquele momento que você se preparará. Eu quero só fazer mais 2 colocações para a gente encerrar. Primeiro, eu queria falar o caso de Judas. Se eu não me engano, eu não sei se ano passado, eu me recordo, só para não falar que eu não falei, mas eu acho que foi o Israel Júnior, fez uma pregação, talvez no ano passado, que eu achei muito interessante, que ele falava sobre Judas. Eu posso estar enganado, mas eu acho que eu ouvi uma pregação que o Israel Júnior fez sobre Judas. E é muito interessante porque, se você for parar para pensar, Judas viveu com Jesus 3 anos e meio. Muitas vezes a gente coloca Judas como o grande vilão que esteve lá só para trair Jesus. Mas ele não seria um espião que ficou 3 anos e meio vivendo ali na pobreza e na dificuldade, porque Jesus não tinha uma vida fácil, era uma vida corrida, era uma vida de serviço, só por causa de ego, só por causa... Não faz muito sentido. Judas ficou 3 anos e meio lá, acompanhou os passos de Jesus, e no momento final, quando Jesus está sentado à ceia, né? Jesus, inclusive, dá aquela indireta, fala assim, bom, alguém de vocês aí tem uma coisa para fazer, então quem tem que fazer, faça logo. Judas entende o recado e vai. Judas traz Jesus. Jesus é entregue, Jesus é morto. Quando Jesus é morto, Judas se suicida. Rapidamente, sem muitas delongas. Se Judas fosse um espião que desde o começo estivesse pensando em só estragar o serviço de Jesus, quando Jesus morresse, ele estaria feliz. Jesus morreu, ele se suicidou. Isso é uma visão pessoal que eu tenho, e naquela pregação eu compartilhei da ideia do pregador. Quando Judas traz Jesus, claro, com certeza, ele foi usado por Satanás, eu não tenho dúvida disso, porque ele não estava compartilhando do espírito que movia os outros 11, ele não estava com os mesmos intuitos, ele não estava no mesmo espírito. Porém, quando Judas traz Jesus, na cabeça dele ele não estava traindo, ele só estava agilizando o processo. Porque talvez Judas pensou, bom, eu vou levar Jesus lá, ele vai ter que fazer alguma coisa, ele vai ter que tomar o trono de Israel,
Ele vai ter que se levantar, apresentar a glória dele, porque ouviu o que ele fez, ele é poderoso. Ele vai ter que apresentar a glória dele e falar assim: não, eu sou o rei dos judeus, acabou para Roma, agora eu vou dominar Roma. E ele seria um dos grandes no reino de Deus. Não é isso que acontece. Jesus é morto, Judas não aguenta a pressão que fica na cabeça dele e se mata. Então o que eu quero dizer para você, Judas, ele não ficou os 3 anos e meio pensando em trair Jesus, mas ele ficou os 3 anos e meio do lado de Jesus, ouvindo diretamente de Jesus, Deus, a mensagem que vinha do céu. E no final do ministério de Jesus a gente percebe que Judas não entendeu nada do que Jesus estava fazendo. Judas passou 3 anos e meio dando a vida dele, participando de todos os eventos e de todos os milagres de Jesus, e não entendeu nada do que Jesus estava fazendo nessa terra. Ele jogou 3 anos e meio da sua vida fora, e depois quando ele tenta ajudar Jesus a tomar o poder, e Jesus morre, ele se suicida, porque na cabeça dele nada mais faz sentido. Então note, Judas passou 3 anos e meio do lado de Jesus, e não entendeu nada do que está acontecendo. Para finalizar, é diferente, irmãos, nós escutarmos e entendermos, nós lermos e nós compreendermos. Se você não compreender as verdades que Deus tem na Bíblia, se você não compreender os sacrifícios que Ele pede, se você não entender quais são os momentos de tribulação que virão, quais são as dificuldades que a igreja enfrentará, e você não estiver disposto a viver isso, se você não estiver hoje decidido a dar a sua vida por isso, não terá adiantado nada. Talvez você tenha passado 50 anos na igreja e não tenha entendido nada do que foi dito aqui. Tudo que nós vivemos, toda essa nossa vida, só vai fazer sentido se nós escolhermos estar ao lado de Jesus, mesmo que para isso tenhamos que entregar a nossa vida. É claro que para o ser humano essa é uma escolha muito difícil, é claro que isso é muito complicado, mas se nós tivermos fé naquilo que Deus já fez por nós, naquilo que Deus já fez pelo seu povo, naquilo como Deus já se mostrou no passado, se tivermos fé no passado, com certeza ficará fácil ter fé no presente. Lembra que das 10 virgens que Jesus conta a parábola, 5 tinham azeite extra, 5 não tinham, mas quantas dormiram? Todas dormiram. Não vai ser fácil para ninguém a tribulação. A diferença vai ser quem vai ter o gás extra para queimar, o óleo para queimar, o Espírito Santo, para que possa enfrentar as tribulações. Então, hoje está difícil, realmente está. E nós temos que orar e nos ajudar como irmãos para passar esse momento. Mas esse momento não é nada perto daquilo que virá. Se nós não estivermos preparados para esse momento, nada do que passamos fará sentido. Assim como Judas, não adianta ficar bebendo da fonte e não entender nada, que isso não vai mudar a sua vida. Se você chegar no final e desistir da sua salvação, por medo da sua vida, ou por medo do seu emprego, ou por medo de qualquer outra coisa, você não entendeu nada da mensagem que foi pregada. Então, hoje o meu desejo é que nós estudemos a Bíblia e que nós entendamos aquilo que Deus espera de nós, que nós tenhamos uma única certeza, que a nossa vida e que o nosso futuro está nas mãos de Deus. Só pela vontade de Deus as coisas acontecerão. Se nós não tivermos a certeza que é Deus quem guia a nossa vida, não adianta mais nada do que formos fazer. Que Deus esteja guiando, que Deus esteja no controle e que nós estejamos tranquilos, sabendo que Deus cuida de nós e que Deus nos guarda. Eu te convido para ficar em pé para que nós possamos fazer a oração final. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Pai, porque tivemos a oportunidade mais uma vez de abrir a Tua Bíblia e de fortalecer a nossa fé. Nós sabemos, Senhor, que através da leitura da Bíblia, através do estudo das histórias que o Senhor deixou para nós, através dos Teus servos, nós podemos ver que o Senhor é maravilhoso e que o Senhor age no meio do Teu povo. Por muitas vezes, Senhor, as coisas podem não fazer sentido no primeiro momento. Por muitas vezes pode parecer loucura para os homens, pode parecer que nós estamos fazendo algo que não é cabível, mas se o Senhor estiver no controle, se o Senhor estiver nos mandando adiante, se o Senhor estiver dizendo para que nós marchemos, nós iremos marchar pela Tua glória. Nós iremos, Senhor, até o final. Nós iremos decidir pelo Teu lado. Muitas provações ainda virão, Senhor. A tribulação final acontecerá e nós sabemos que os tempos serão difíceis. Mas sabemos também que o mesmo Deus que esteve do lado de todo o povo durante toda a história
de Israel e de toda a história, desde o Gênesis, estará também do nosso lado. Então eu te peço, Senhor, que ao sairmos daqui, nós possamos fazer uma escolha, que nós possamos estar dispostos a entregar tudo em Tuas mãos sem reserva, que nós possamos estar prontos para que, nesse dia, que será breve, e nós desejamos, Senhor, que seja muito breve, que nós estejamos prontos para ver o Senhor voltar em pé nas nuvens dos céus. Que nós estejamos como igreja reunidos e possamos levar o máximo de pessoas que puderem ao nosso redor. Nos dá a Tua graça, nos dá o Teu Santo Espírito, nos proteja ao iniciar de mais uma semana e que nós possamos estar sendo guiados pela Tua mão e que cada escolha seja feita através do Teu Santo Espírito. Nos abençoa e eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite. Tudo isso no nome de Jesus. Amém. Ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim.